Vocês gostam de conversar com amigos de vocês, né? Com amigo, esposa, namorada.
família. Vocês gostam de conversar, não gostam? Com os amigos de vocês? Bater aquele papo, falar sobre pessoas, lugares, sentimentos. A gente não gosta de ficar calado, né? Bom, principalmente quem é jovem como a gente sempre gosta de estar com aquela turma, aquela galera e ficar batendo papo com eles. Às vezes a gente nem percebe. Quando a gente está com a pessoa que a gente gosta, tipo, aquele amigo, ou aquela pessoa que a gente, pra ele, a gente nem vê o tempo passando, a gente está conversando, vai ver, meu Deus, que horas tem? Bom, você se identifica com seu amigo, com seu grupo. Assim, a gente, às vezes, como eu falei, a gente nem vê as horas passando. Agora, imagine se você tivesse os seus amigos, tal, mas você nem se encontrasse com ele e nem falasse. Difícil, né? Tu vai se encontrar com seus amigos e não falar nada? Estranho, mas a geração de hoje está quase assim, né? Só digitando. Mas é difícil a gente se encontrar na turma, assim, na galera e ninguém fala nada. Bom, um dos grandes segredos para a gente fazer amizade com Deus e com Jesus é a gente conversar com Ele. Conversar como fosse nosso amigo. Igual como a gente faz quando a gente está junto com nossos amigos ou familiares. Esse é o segredo, de conversar com Ele intimamente. Como a gente faz com nossos amigos. Fala sobre pessoas, lugares, o que está acontecendo com a gente, como foi nosso dia. Assim a gente cria uma amizade com Ele. E é assim que Deus quer. E não se preocupe achando que você... Deus nem quer me ouvir. Não, Ele ama ouvir você. Deus não precisa se preocupar, porque Deus ele sempre está com a agenda dele livre para ouvir você. Para falar o que aconteceu no seu dia, como foi, qual é o sentimento que você está tendo agora. Mas, claro, isso basta do nosso querer de falar com Ele. Como eu falei, Deus sempre está interessado em sua vida. Se não há diálogo, não há amizade. Como eu falei, difícil a gente ter nossos amigos e não falar com eles. Mas fique tranquilo, como eu falei, da parte de Deus isso nunca vai acontecer, pois a agenda dele sempre está livre para ouvir você. Bom, você quer desenvolver hoje um hábito de orar a Deus? Ter o WhatsApp com Ele? Muitas vezes a gente fica bastante conectado no WhatsApp, conversando com nossos amigos e tal. Mas hoje, vocês querem aprender como ter essa amizade com Ele? Esse relacionamento íntimo com Ele? Bom, então, aproveite que hoje nós vamos aprender e conhecer mais como a Bíblia nos ensina como a gente ter esse relacionamento íntimo com Ele e esse WhatsApp de Deus. Bom, nossa primeira pergunta... Bom, nossa primeira pergunta tá... Conseguiu abrir aí? Então tá, vou ver por aqui mesmo. A primeira pergunta é: o que é oração? Bom, vamos saber o que é oração. Salmos, convido agora vocês a abrir a Bíblia em Salmos 62, o verso 8. Salmos 62, o verso 8. Salmos 62, o verso 8. Salmo 62, verso 8. Amém ou misericórdia? Bom, antes da gente ler o verso, vamos pedir a orientação de Deus e a presença do Espírito Santo nesse momento. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais essa noite que estamos aqui na sua casa. Nós estamos em minoria, mas nós sabemos que nesse momento o Espírito Santo está nesse lugar e os seus anjos aqui habitando com a gente. Nos proteja e nos guarde agora que nós vamos abrir a sua palavra. Só peço muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui no meu verso diz assim, Salmo 62, o verso 8.
confia nele. Ó povo, em todo tempo, derramai perante a ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Bom, o que é oração? Bom, oração é uma conversa de coração. Quando a gente está tendo a mesma coisa quando a gente conversa com alguém, com nossos amigos, ou com a pessoa que a gente gosta, assim, intimamente, seria a mesma coisa que seria a oração. Conversar com ele, mas de coração. Dizer tudo o que você quer naquele momento. Oxe, já dei spoiler. Aqui nesse estudo fala bem assim: o que os seguidores de Jesus pediram que ele ensinasse? Lucas 11, o verso 1. O que será que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles? Bom, aqui diz assim: de uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Bom, então o que os discípulos pediram de Jesus? Que os ensinasse a orar. Bom, isso muitas vezes acontece com a gente, principalmente quem é novo na igreja. Às vezes, quando a gente está reunida assim, aí a pessoa: olha, você vai orar. Ele: eu não sei orar. Bom, não se desespere, pois Jesus ensinou como nós devemos orar, igual como ele ensinou para os discípulos. A segunda pergunta é: o que deve acontecer no momento da oração? O que será que deve acontecer no momento da oração? Salmo 62. Foi o verso que a gente leu naquele anterior, né? Salmo 62, o verso 8. Que lá fala que a gente tem que entregar o nosso coração. Confiar inteiramente em Deus. Entregar o nosso coração sinceramente para Ele. Bom, vamos para a próxima pergunta. A quem a oração deve ser feita? E aí? Quem será? Para quem a gente deve pedir ou fazer a oração? Mateus 6, o verso 6. Mateus 6, o versículo 6. Amém ou misericórdia? Bom, o verso 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta. Orarás ao teu pai, quem está em secreto, e o teu pai, quem vê em secreto, te recompensará. Bom, então, a quem deve ser feita a oração? Orar a Deus. Só Ele merece toda a glória e toda a nossa, podemos dizer assim, nossa presença, né? Se dirigir a Ele, somente a Deus. Bom, a próxima pergunta podemos dizer que as perguntas são quase iguais, né? Em nome de quem? Mas vamos lá confirmar nos versos de João 14, e o verso 13 e também o versículo 14. Amém?
Misericórdia. Já? Diz assim: e tudo quanto pediste em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Como ele falou, se orares e clamares pelo meu nome, eu os ouvirei. Então, não fique escondido. Pode orar para ele que ele vai te ouvir. Bom, qual é o modelo de oração que Jesus ensinou? Bom, para quem é aprendiz e não sabe orar, ou imagine assim, meu Deus, como é que eu vou orar? Como eu faço isso? Bom, Jesus, ele nos orientou e nos deu um modelo da oração. Lá em Mateus 6, o versículo 9 a 13. Mateus 6, o versículo 9 a 13. Bom, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino e poder e a glória para sempre. Amém. Então, a oração do nosso Pai Nosso, que é a oração dominical que a gente conhece, é um modelo de como nós possamos fazer a nossa oração. Bom, aqui nós temos a 6 que fala quais são as condições para que a oração seja atendida. Bom, muitas vezes a gente acha que a nossa oração é ignorada, não é respondida. Mas quais são as condições? Bom, primeiro, a gente tem que ter fé. Não adianta eu orar, mas não acreditando que aquilo não vai acontecer. Ou podemos só para orar mesmo. Perdão. Tem que ser sincero. Sinceridade. E fidelidade. Tem que ser fiel daquilo que você está falando. Então, e isso eu não estou falando pois ou não. Está ali os versos. Hebreus 11, do versículo 6. Marcos 11, do versículo 24. Mateus 6, do versículo 14. E lá em Provérbios e Salmos também. E 1 João 3, do versículo 22. Então, para a nossa oração ser atendida, a gente tem que ter fé. Tem que ter perdão e sinceridade. E fidelidade. Bom, qual é a posição ideal para a oração? Nossa, você tem uma posição assim ideal para a gente orar? Lá em Lucas 22, o verso 41 fala. Lucas 22, o verso 41. Fala assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Bom, então, qual é a posição ideal para a gente orar? De joelhos. Bom, essa é a posição que podemos dizer assim, é o momento que a gente está se humilhando em reverência ao nosso Deus. Mostrando a Ele que só Ele é digno de adoração e glória. Em que momentos é importante orar? E aí, será que eu posso orar a qualquer momento? Quais são os momentos importantes? Bom, aqui nós temos a letra A, que fala em qualquer momento ou lugar. Qualquer momento, onde você estiver, na escola, no trabalho, até mesmo num ônibus. Você pode orar, pode falar com Deus.
Bom, todos os momentos do seu dia, qualquer hora do seu dia, você tem que falar com Ele. Antes das refeições, quando surgir alguma tentação. Isso aqui é a oração, é uma chave para você que está sofrendo aquele momento da tentação e você vem e ora para Deus e fala, Senhor, me livre disso aqui. Ou antes de qualquer decisão difícil. Você tem uma decisão a tomar, mas você não sabe que direção ir. Ore. Ore a Deus, porque Deus vai te responder. Ele vai te dar uma resposta. Você não pode perceber, mas Ele vai te dar uma resposta. Falhou aí? Ok. Nossa nona pergunta aqui é: qual o poder de uma oração sincera? E aí? O que vocês acham? Uma oração sincera, qual é o poder dessa oração? Tiago 5, versículo 16. Amém? Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode ser por sua eficácia a súplica do justo. Bom, então, uma oração sincera. Há poder na oração de uma pessoa sincera que espera no poder de Deus. Um grande poder e resultados maravilhosos. Quando você ora com sinceridade, Deus te responde. Como eu falei, muitas vezes a gente pode achar que Deus não respondeu a nossa oração, ou foi ignorado. Às vezes, pode ser porque, no momento, você acha que aquilo é bom para você, mas muitas vezes pode ser mal. Mas para Deus, Ele sempre sabe o seu melhor. E Ele te responde assim, mas muitas vezes a gente não percebe. Pode ser por sinais, pessoas, mas Ele sempre nos responde nossas orações. Bom, qual era o costume de Jesus? Mateus 14, versículo 23. Será que Jesus... Qual era o costume de Jesus? Bom, diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Bom, então, Jesus, ele tinha um costume de orar só. Vocês não sabem quão maravilhoso é você ter na sua casa o cantinho seu e de Deus. Onde você separa um momento do seu dia para você falar com Ele. E separar aquele momento. Você não sabe quão maravilhoso isso é. Você se sente, podemos dizer assim, um espírito inabalável. Você sente, o seu dia, ele se transforma assim em um dia melhor. Porque você teve aquela conversa com Deus. É a mesma coisa quando você conversa com alguém que você gosta e você vê que o seu dia melhorou. É a mesma coisa com Deus. Que promessa Jesus faz àqueles que oram com fé? Mateus 7, versículo 7 a 11. Bom, diz assim: pedi e dai-se vós, buscai e achareis, batei e abri-se-vos. Pois todo o que pedir recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós
que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais do vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Bom, que promessa Jesus faz àqueles que orar com fé? Que oram com fé? Bom, Deus atenderá. Se você tem a sua oração fervorosa, Deus vai atender ela. Bom, e agora? A gente já descobriu sobre o que é oração, qual é a maneira da gente orar, qual é a importância, quais os momentos, qual a posição. Mas, e agora? O que basta da gente? Bom, depois da gente conhecer o poder da oração, basta a gente querer conversar com Deus todos os dias. A partir de agora, deixar um momento íntimo com Ele e não deixar de orar. Eu sei que muitas vezes a gente acaba esquecendo de orar, mas separe um tempo com Ele. O primeiro horário do dia é o melhor momento para você falar com Deus. Fale com Ele em particular. Faça os seus pedidos com sabedoria. Não peça coisa em vão, que muitas vezes Deus não atende as suas orações porque você está pedindo uma coisa que não precisa. Então, faça a sua oração com sabedoria. Peça com fé, acreditando no seu poder. Após a gente reconhecer o poder da oração com fé, você deseja praticar todos os dias, fortalecendo a sua relação com Jesus? E aí, qual é a resposta de vocês hoje? Vocês querem ter essa relação íntima com Ele? Pois a oração, ela é um meio mais maravilhoso, podemos dizer assim, de falar com Deus. É um meio onde a gente tem aquele momento com Ele. E como falou no começo, uma amizade sem conversa não tem amizade. Então, para você ter essa íntima comunhão com Ele, ore com Ele, fale com Ele, pois Ele sempre está pronto para ouvir vocês. E a oração é um meio que temos a testificação de fé. Porque no meio da tentação, no meio daqueles nossos momentos difíceis, a oração, ela tem poder. Ela pode transformar vidas de pessoas. Ela pode transformar o seu momento que você está passando. Então, a oração, ela tem poder. Então, que hoje, com essa mensagem que a gente aprendeu com a oração, que a gente possa praticar ela. E querer ter essa íntima comunhão com Ele. Uma comunhão com Ele. Pois a oração nos traz essa âncora de fé. Essa comunhão com Ele, com Deus. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por mais essa noite estamos aqui. Que cada um de nós, Senhor, possamos buscar o Senhor cada vez mais. Querer ter essa íntima comunhão com o Senhor, por meio da oração. Que nós possamos ter essa oração, Senhor, intercessória, na nossa vida. E querer falar com o Senhor cada vez mais. Só peço muito obrigado por tudo. Proteja cada irmão que está aqui. Quem está em casa nos ouvindo também, Senhor. Ouve o coração e o pedido de cada um nesse momento, Senhor. Atende suas orações. Eu sei que muitas vezes a gente acha que não é respondido, mas o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Só peço muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.